Mais um dia de resistência aqui na Vigília Lula Livre. Mesmo com o frio se aproximando, os companheiros e companheiras não desanimam e continuam aqui junto com o presidente Lula. A nossa vigília hoje está recebendo então a visita dos dois advogados do presidente Lula, o Dr. Luiz Carlos Rocha, que diariamente visita o presidente e traz a mensagem do presidente Lula e a força para nós da vigília, e também o nosso companheiro, o Dr. Emídio, que também é advogado, mas é o nosso deputado estadual do PT lá no estado de São Paulo e também na direção nacional do Partido dos Trabalhadores. Vamos receber os companheiros com uma calorosa, forte salva de palmas. Os dois estiveram com o presidente Lula hoje e após o julgamento hoje no STJ, os companheiros vão trazer uma mensagem do presidente para nós que permanecemos aqui na vigília. Deixa o Rocha falar primeiro. Mais pro meio ali, doutor Rocha, por favor. Ali, ó, está o... Mais pro meio um pouquinho, por favor. Aí, tá ótimo, perfeito. Bom, companheiros, a mensagem política vai ficar por conta do Emídio. Eu quero falar só sobre a questão do julgamento em si. Eu quero alertar vocês e lembrar, a gente nunca pode esquecer disso, apesar de diariamente as mídias dizerem que não existe mais classe social, a luta de classes acabou, né? Isso não é verdade. O mundo continua girando em torno disso. E é preciso lembrar que o que está acontecendo é que o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, o líder de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, está sendo julgado por inimigos, adversários naturais e históricos, que são os seus adversários de classe. Não fiquem vocês imaginando que nos tribunais tem operários, gente do povo, que pensa com essa lógica, né? Então, esse julgamento, ele tem um conteúdo político, segue tendo, e a gente tem que continuar entendendo que o julgamento precisa ser dividido em duas parcelas. É o julgamento que esses tribunais estão fazendo e o julgamento que nós temos que fazer do que representou, do que representa e do que vai representar o presidente Lula daqui para frente. A luta continua, os tribunais onde se operam esses julgamentos têm que continuar sendo usados por nós vamos continuar brigando nessas esferas, porque é necessário isso, aqui no Brasil, na ONU, e com a esperança e a expectativa de que nós podemos sempre melhorar a nossa posição, como ocorreu hoje, né? Houve uma redução de pena, a previsão é que em setembro o presidente já está na rua, vai poder ir para casa. Nós avançamos, mas a luta é dura, é difícil, os adversários são muito terríveis, muito duros, muito impetuosos. Por isso, a nossa resistência tem que ser tão dura, tão impetuosa e tão empedernida quanto a disposição deles em nos condenar. É isso, companheiros. Seguimos em frente. Lula livre! Lula livre! Deixa eu trocar de lugar isso aqui para ficar aqui. Só direto, né? Bem, companheiros, boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Boa noite à coordenação, boa noite à militância que está aqui. O presidente Lula, como sempre, manda transmitir um abraço a todos vocês. E ele sabe da resistência que vocês estão fazendo aqui há um ano junto com ele, sem abandonar um dia sequer, né? E ele é muito grato, como vocês sabem disso. Nós relatamos para ele o resultado do julgamento. Quando nós entramos ainda não tinha o quarto voto, mas agora já tem o quarto voto, que demonstra, vamos dizer assim, que o tribunal agiu de maneira combinada entre os juízes. Não foi uma decisão, não foi uma coincidência os juízes jogarem todos no mesmo jeito, né? Eles tinham uma combinação, como já tiveram no TRF4 em janeiro de 2018, quando condenaram ele por 3-0. O julgamento de hoje, ele é mais um capítulo de um processo totalmente político. É assim que o presidente enxerga, é um julgamento totalmente político, onde não vale prova, né? Onde as provas de defesa são desconsideradas, onde a palavra do delator vale mais do que qualquer outra coisa. E essa turma do STJ hoje, ao julgar, ela se colocou na linha de sequência
do que já vem se fazendo até aqui. Então o presidente Lula não esperava nada de positivo desse julgamento, ele não tinha. Aqui dentro desse prédio, sabe, como vocês sabem, o Brasil inteiro sabe, há um homem que quer sair daqui, se sente injustiçado, mas não quer sair de cabeça baixa e não sairá. Ele sabe que ele quer sair, mas quer a sua inocência provada. Ele quer mostrar ao país que todas as acusações que se fazem contra ele são rigorosamente falsas, né? Não tem um dedo de verdade. Então ele falou, não é o problema de ter reduzido a pena. O problema é que a pena tinha que ser zero. A pena não tinha que existir, porque o Lula não cometeu crime algum. E ele continua refém de um sistema que se criou dentro do judiciário brasileiro. Infelizmente, um sistema que não houve o contraditório, que não julga baseado em provas, mas julga baseado em quem ele é, quem ele representa para a história do Brasil, né? Então, ele recomendou, falou, a luta tem que continuar, esse processo, da mesma forma que eu fui julgado politicamente, a resposta, eu vou ser libertado politicamente pela luta do povo brasileiro. A resistência do povo brasileiro, a começar desse local onde a vigília se encontra o tempo todo. Lula é um homem inocente, se sente dessa forma, né? Eles podem, apesar da redução, eles podem apressar outros julgamentos como que já existem na fila para ser julgados, então nós não precisamos achar que está resolvido. Não está resolvido o problema da liberdade e da inocência do presidente Lula. Isso tem que ser objeto. Todas as lutas que nós estamos fazendo não apenas vão continuar, mas vão se intensificar a partir daqui, né? Eles reduziram hoje parte da pena, mas continuam com vamos dizer, uma condenação, continua sendo uma condenação injusta, uma condenação que não era para ter nenhum dia. Então, eles criaram um problema e eles têm que resolver esse problema. Eles não sabem como resolver esse problema. Eles inventaram desde lá de trás, desde o PowerPoint inventado pelo Dallagnol, com acusação infundada, seguida pelo Moro, depois seguida pelo TRF4 de Porto Alegre e agora seguida também por essa turma do STJ. Então, o presidente Lula está sereno, ele não comentou, falou que não esperava nada desse julgamento, porque até aqui eu não tive direito vamos dizer, a um julgamento justo. E o que ele quer é isso. É justiça, quer saber onde estão as provas contra ele, quer saber quando é que ele vai ser julgado como um cidadão, né? Não acima da lei, mas também não abaixo dela, tendo direito a tudo que a Constituição brasileira assegura a todo mundo. É essa a mensagem dele, nós vamos continuar na luta até ter o companheiro Lula livre. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Muito bem, companheiros e companheiras, esse é o comprometimento nosso, de todos os militantes da Vigília Lula Livre, de só sair daqui com o presidente Lula nos braços. Como diria Che Guevara, precisamos